Olá, meu povo, pessoas queridas que assistem nos meus canais de YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Professor Bonifácio, e o principal canal meu é o do Pastor Bonifácio. Eu agradeço muito você que já se inscreveu no canal, você que dá seu like, que acompanha nosso trabalho na internet. Hoje, a nossa live é sobre gratidão. Gratidão. Eu quero trazer aqui gratidão pela vida de meu querido pai. Quero contar um pouco da história dele, o relato da vida de meu pai, Isaías Bonifácio da Silva, quando ele chegou de Piracanjuba, Goiás, para a fazenda Santo Antônio dos Poções, hoje Poções do Capivari. Então tem uma história muito linda, uma história de vida que devemos dar muitas graças, muitos louvores ao nosso Deus, pelo que Ele tem feito na vida da nossa família Bonifácio e desde os antepassados, como foi a vida do meu avô José Bonifácio da Silva. E foi no ano de 1933, em um carro de boi, guiado por Deus e dirigido pelo seu pai, José Bonifácio da Silva, que havia ali um menino chamado Isaías Bonifácio, mais ou menos com 4 anos de idade, junto com sua mãe, Maria Pires de Ávila, e seus 3 irmãos, que na época já existiam, a Ivani, Gabriel e Silas Bonifácio, junto com a mudança que estava ali naquele carro de boi. Após vir de Piracanjuba e ficar morando um pouco no município de Palmeiras de Goiás, na região chamada Santo Antônio, chegaram ali na região do Capivari, dos Poções, e montaram moradia na região dos grandes pés de mangas que existem até hoje, onde havia um rancho de palha e a mata fechada por todos os lados. Era sertão puro, quando o meu avô, José Bonifácio da Silva, pai de meu pai Isaías Bonifácio da Silva, chegaram ali. Assim a história do senhor Isaías Bonifácio da Silva. Esse menino foi crescendo e criando e sendo criado os ensinamentos do Evangelho de Cristo. E foram chegando mais irmãos, que somaram 9 ao todo. Sendo que hoje faltam 2 desses irmãos. E atualmente, próprio meu pai, próprio querido papai Isaías, o irmão mais velho, já foi morar com Jesus no dia 4 de outubro de 2021. Isaías, ao tornar-se rapaz, inicia então as várias aventuras que quase todos os jovens praticavam naquela época sertaneja. Trabalhando e também muito dedicado aos estudos. Gostava muito de estudar. Pescando e esperando bicho no mato. Um caçador ou um esperador de bichos, que muitas vezes amarrava a espingarda na armadilha e ficava de longe, assentado no chão, ou de coque, no meio da mata, cheio de feras ferozes, sem lanterna ou sem uma arma na mão. Não tinha uma arma na mão. A espingarda estava armada na armadilha, esperando a paca ou um outro
animal selvagem chegar ali no centro da mata escura. Com o passar dos tempos, a saúde não estava muito boa, mas mesmo assim trabalhando, estudando e namorando. Conta que de uma aventura em Edéia, antigo Alegrete, ao frequentar a igreja, em alguns retiros, começa um namorico com uma moça dos Vitórias. Foi ele lá ver a namorada. Muito afoito, encontra com parente da moça. Ao ir embora, o parente de bicicleta oferece uma carona para Isaías. Ele aceitou ir na garupa da bicicleta. Em uma descida longa, acaba o freio e eles foram parar num grande barranco, né? Num lugar desbarrancado, perigosíssimo. Seu amigo ralou um pouco, mas o susto foi tão grande que nunca mais Isaías quis andar de bicicleta. Ele ficou traumatizado e não quis mais andar de bicicleta. Com o fato de envolver em tratamento da saúde, que na época era muito difícil, aquele tratamento de sopro no coração, ele tinha um problema de sopro no seu coração. Ele esfriou nos namoros, ou no namoro, até conhecer uma mineira linda, maravilhosa e inteligente, chamada Elísia Rosa Fernandes da Silva. Moça querida por todos, muito trabalhadora, e logo se converteu ao Evangelho de Cristo. Isaías casou-se com essa rainha com 28 anos e Elisa com 14 anos de idade, mais ou menos. E foi uma bênção na vida de Isaías até que Deus a levou, criando 7 filhos, sendo que hoje somos 6 filhos, pelo fato de Deus ter levado um, que era o José Bonifácio Rosa, ficando 5 homens e uma mulher, a única filha do senhor Isaías e a dona Elísia, filha mulher, que é Ivone Bonifácio Rosa. Este homem foi um homem muito equilibrado, muito cuidadoso, temente a Deus, pregador da palavra, professor, trabalhou em várias funções, com engenho de cana, com gado, com lavoura de café, plantador de lavoura de milho, lavoura de arroz, plantou feijão. E uma delas, que destacou bastante, até hoje, até quando ele partiu para a glória, foi a criação de galinhas. E por um período também, ele criou, na época, antes de ser proibido pelo governo, né, ele criou também alguns galos de briga. É bem lembrado por todos os filhos, por todos nós, a criação de galinhas poedeiras. Ele, para manter as despesas diárias, ajuntava várias dúzias de ovos, empalhava com palha de milho, um por um, e colocava em 2 sacos, colado no outro, que chamava mala, que era chamada de mala. Colocava no ombro ou no arreio do cavalo para levar para a cidade e vender ovos na cidade de Palmeiras de Goiás. Foi uma vida difícil, uma vida de luta. Não foi fácil para ele vencer nesse período de vida. Com a evolução, passou a carregar em uma lata de 18 litros que tinha, aquelas latas de 18 litros que vinham com querosene. E
Nessa época, as querosenes eram usadas para acender lamparina na fazenda, no sertão. Nessa lata colocava palha de arroz e uma camada de ovos até encher, e de manhã, bem cedo, colocava nos ombros com um dos filhos, quase sempre eu era um deles, que ao sair atrasado do ponto de ônibus, quase 5 quilômetros para pegar o Paraúna, Viação Paraúna, e às vezes chegava atrasado e perdia a lotação. Teria que descer para a Dona Severina, lá na sede da antiga Dona Severina, às vezes dos antiga morada dos Baú, ou do ponto de ônibus do antigo cemitério, teria que andar até a sede da Dona Severina para pegar uma carona, para conseguir uma outra forma de chegar ali a nova condução, né? Uma nova condução, certo? Muito bem, história do meu pai. Um pouco da história do meu pai, um resumo, né? Da história do meu pai, Isaías Bonifácio da Silva. E lá esperava mais ou menos 2 horas ali na Dona Severina para a nova condução, ou uma carona, ou o novo ônibus passar. Nisso almoçávamos lá na casa da Dona Severina. Muitas vezes acontecia da hospedagem na casa da Dona Severina. Ia até Palmeiras, fazia as compras no armazém do Salomão, deixava os ovos e ia fazer outros negócios. Nisso ia também no Lanche Brasília, onde é o Banco do Brasil. E ali ele pagava uma vitamina de abacate, que era uma novidade. Era uma delícia. Eu, antes, tomava uma deliciosa vitamina de abacate. Antes de ser servida no Lanche Brasília, o meu pai pagava e comprava para mim do Ditinho Jaime, no lanche do Ditinho Jaime. Que delícia de vitamina, que coisa mais deliciosa. Então, era uma novidade aquela vitamina de abacate. Ouvir no lanche do senhor Firmino, ou ir no lanche do senhor Firmino, é outro lugar também que era muito usado, né, para tomar um lanche. Poderia ser lá no lanche ou no lanche do senhor Firmino, pai do Zé da Nice. Lá ia comer pastel, outra coisa deliciosa. Isso já era mais recente, com o tempo do Suair, né? O Suair que ia com o papai comer pastel lá. Voltando, trazendo as compras, que coisa, né? Maravilhosa. 2 coisas não podia faltar: os pães, que eram mais ou menos 50 centímetros de comprimento, e um pacote de balas para distribuir com a meninada por igual. Isso a querida mamãe fazia aos seus 7 filhos. Papai, sempre que fazia compra na cidade, levava um pacote de balas para que a mamãe distribuísse por igual aos seus 7 filhos. E também os pães deliciosos, que era uma novidade para nós ali na fazenda. Me lembro bem de muitas coisas boas que meu pai já fez para zelar da família. Quando às vezes o milho do paiol acabava, antes do trator trazer na carreta, ele fez um carro de boi. Só que os boizinhos eram os próprios meninos, a meninada que achava maior graça. Os mais velhos,
a meninada a meninada que eram os maiores, como Ivaldo, Eliezer, Oswaldir e outros, ele quebrava o milho e a meninada puxava, e ele em um cavalo com uma trela de jacá. Assim mantinha o trato das criações, levando num carrinho de mão, um tipo de peruzinho, né? Peruzinho moderno, mas era um carrinho de madeira que os próprios meninos puxavam. Que história linda, né? As oportunidades foram surgindo, assim como ser professor municipal por vários anos. Andava, de, andava a pé até a escola na Dona Severina, do Capivari, mais ou menos 6 quilômetros. Depois passou para a escola José Bonifácio, na própria fazenda do meu avô. Este homem, Isaías Bonifácio da Silva, escolhido por Deus, sem curso de teologia, exerceu como presbítero, pregando na congregação do Capivari toda a sua vida. E olha lá, o homem sábio na palavra como ele. Ele era sábio, era mestre, sem cursar teologia, foi um exemplo de vida, foi realmente uma pessoa exemplar, um sábio, um teólogo natural. Ele e sua esposa visitou muito, pregou muito, ajudou muitas pessoas. Foi um missionário ali naquela região do Capivari, sempre apoiado, ajudado pela sua querida e bondosa esposa, a minha mãe Elísia Rosa da Silva. Muita gente se converteu. Se a gente for falar nas obras de caridade, boas obras de ajudar os outros, são incontáveis. Ele, com todo sacrifício, dedicava amor com seu dinheiro, comprava caixas e mais caixas de remédios da homeopatia que vinha do Rio de Janeiro e medicava para todas as pessoas que vinham em sua procura, às vezes de madrugada. Quantas vezes foi de madrugada que meu pai medicava, ou seja, tratava, cuidava, né? Como homeopatia. A gente acordava de madrugada, tinha pessoas necessitadas, doentes, esperando um refúgio, uma ajuda para o meu pai. Ou seja, pedindo socorro, né? Pedindo socorro para meu pai. Que coisa linda, né? Que história maravilhosa. Não é verdade? História maravilhosa. Para ele vir atender sem pagar nenhum centavo. Quantas pessoas foram ajudadas, apoiadas pelo meu pai, e ele não cobrava R$1 daquele povo. Por vários tempos ele fez alguns estudos, um deles que ele concretizou, mas não exerceu, foi o curso de contabilidade. Ele fez por correspondência ginasial. Ele fez o curso técnico de contabilidade via correio. Material de estudo vinha todo de São Paulo para ir lá na fazenda, e ele concluiu com louvor, com um belíssimo diploma de contador. Com o passar dos tempos, os filhos foram crescendo, e os mais velhos começaram a ter que ir para a cidade estudar, ir para Palmeiras de Goiás. Ficou mais difícil, pois o provimento teria que sair tudo da terra. Eu me lembro bem quantas e quantas vezes que este braço carregou mantimentos para os filhos, levando para Palmeiras de Goiás. Logo surgiu a oportunidade de mudar para o lado de lá, do morro. Aí as coisas ficou mais difícil ainda, pois para trazer o leite para o leiteiro era no cavalo ou nas costas. Isso com chuva ou sol, o tempo difícil que meu pai enfrentou. Para trazer as mercadorias, latas de ovos,
era nas costas, eram transportadas nas costas. Surgiu a oportunidade de mudar para uma chácara no Campo Redondo, onde foi adquirida, mas foi por pouco tempo, logo voltou para Capivari, o lugar de origem. Isso aconteceu na década de 90 e tem sido uma bênção não só para ele, mas para toda a família. Ele tem sido uma bênção ali no Capivari e foi uma bênção até a sua partida para a glória no mês de outubro de 2021. Ainda falando de bons momentos de Isaías Bonifácio da Silva, as pescarias, das viagens em Palmeiras, dos passeios, nas casas dos parentes, visita aos vizinhos e também nos matos, ao qual ele ensinou muito dos nomes das árvores para o Suair. O Suair ainda quer relembrar os momentos que tiveram nos vários cultos, celebrações simples e humildes, e às vezes, muitas vezes, que sua amada esposa fazia com carinho e muito amor bolos, doces, pudins, pizzas, e colocava sempre a porção dele e era separado com carinho. Assentava e comia tranquilamente. Isso tudo para mim, filho, no caso, para o Suaí que escreveu esse histórico. Filho deste honrado homem, pai, servo de Deus, marido, pai, companheiro e tantas outras virtudes que Deus o concedeu. Este é um pequeno relato de Isaías Bonifácio da Silva, quando ele completou 90 anos. O Suair, meu irmão, escreveu esse histórico de meu pai, bem resumido, tem muito mais. Mas uma coisa de destaque, ele foi pregador, diretor da Congregação da Cristã Evangélica de Palmeiras de Goiás, no Capivari, por muitos anos. Ali ele pregou, muitas pessoas se converteram. Ele pregou ali mais de 40 anos direto, sendo diretor da congregação. Na verdade, ele pregou a vida toda. Na verdade, ele foi um homem do bem, pacificador, amoroso. E a minha mãe, uma rainha, uma esposa dedicada. Fazia tudo por ele. Trabalhou demais. Foi uma mulher que doou a sua vida pelos seus filhos, pelo seu marido e pelo próximo. Depois nós vamos ter um outro histórico da minha mãe, escrever o histórico da vida dela. Por enquanto é isso, eu agradeço você que me ouviu até agora, com um resumo da história do meu pai, simples, coisas mínimas e outras importantíssimas. Só que um homem honrado, um homem trabalhador, dedicado igual ele. História de fé, de dedicação, de despojamento, de acolhimento. Um herói nacional, verdadeiro herói brasileiro, foi o senhor Isaías Bonifácio da Silva, que jamais deve ser esquecido a sua memória e os seus atos de amor. Ele não pode ser esquecido. Ele é uma bênção até hoje na nossa memória, em nosso coração, e sempre será. Essa linda história, bem resumida, desse homem de Deus, desse varão precioso, desse professor, contador, agricultor, lavrador, pregador, pescador, esposo, pai, pecuarista, homem da roça, homem do sertão, homem do bem, homem de Deus. Obrigado por você ouvir essa palavra, essa história até agora, em nome de Jesus. Amém.